Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024, né? Estamos começando mais momento, João 3,30. Que ele cresça e que eu diminua, né? Foi João Batista que falou, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Urbano. E vamos mais um dia de meditação da palavra. Como sempre, a gente vai estar orando, né? E agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos de pé. Agora são 7 horas e 20 minutos, amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Senhor Deus, que eu pequei no pensar, no falar, no agir, no pensar, no ser, no comportamento. Deus, que o Senhor me perdoa, Pai. Senhor, que o Senhor possa também nessa hora, Pai, visitar. Que o Senhor me perdoa se eu pequei. Eu apresento também o meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida, Pai, daquele que vai estar do outro lado, vendo essa live, ouvindo. Que o Senhor possa estar alcançando, entendendo com providência, com socorro, curando, restaurando, sarando. Pai, se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa alcançar com cura, com libertação, em nome do seu Filho amado Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Debaixo do céu, da terra, da água, do mar, em qualquer lugar, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus que te cura, é o sangue de Jesus que te liberta, que te salva, que leva para o céu. Se confessares Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te levará para o céu. Ah, Senhor querido, visita, liberta, quebra as cadeias, traz as obras de macumbaria neste dia, Pai, as obras de bruxaria, mulher estranha, um homem estranho, Pai, tudo que não provém de Ti para destruir as lares e as famílias seja repreendido. Deus, aquele pai de família que está desempregado, envia a providência, envia o socorro neste dia que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Senhor, visita também, Pai, os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, visita os hospitais também. Visita ali para as pessoas com CA, com câncer, crianças, idosos, adultos, CA, jovens, Deus, quem tiver, Pai, que o Senhor possa estar alcançando nessa hora. Prepara os médicos, prepara as operações, prepara a cirurgia, prepara tudo. E visita, Pai, aquele pai de família, aquela mãe de família que perdeu um ente querido, aquela família que está enlutada neste dia. Visita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita as crianças também, Pai, que estão voltando às aulas. Livra dos acidentes, livra do roubo, livra da bala perdida. Guarda os tios das vans, pessoas que trabalham nas vans. Guarda, cobre com teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus. Livra, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá. Então, é Isaías 43:1. E diz assim. O título da minha palavra, da minha Bíblia é O Único Salvador de Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, do Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia, Seba, em troca de vocês. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente darei vocês e darei ao Norte, entregar-te-ei ao Sul. Não os retenha de longe. Traga os meus filhos e dos confins da terra as minhas famílias. As minhas filhas, quer dizer, as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvido, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se juntam. Quando deles predisse isso e anunciou as coisas passadas, quando eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade, vocês são minha testemunha, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. Entendo que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesma sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu
quem o pode desfazer? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração nesta manhã. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que a sua palavra seja pregada, que ela venha, Pai, como bálsamo ao meu coração e àqueles que precisam e necessitam de ouvi-la nesta manhã, ou qualquer dia, Pai, não sei que horas, horário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus está falando aqui que ele é o único Salvador de Israel, né? E realmente, quando a gente vê, quando ele diz assim, mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, né? Porque Israel, ele veio da linhagem de Jacó. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê que Jacó, quando ele nasce, né? Ele nasce grudada ao calcanhar do seu irmão. E a palavra diz, de Esaú, né? E a palavra diz que ele grudou, né? Tipo assim, ele lutando para sair. Mas antes disso, a sua mãe Rebeca disse que sentia a sua barriga, tipo, lutando, né? E a palavra diz assim que o Senhor disse para ela que dentro do ventre dela haveria 2 nações, né? Que era por isso que estava brigando, mas que o menor reinaria sobre o maior. Deus já tinha falado, né, para Rebeca, né? Então, e ela guardou essa palavra no coração dela. Então, quando Esaú e Jacó ia crescendo, a palavra diz que Esaú, ele era mais com Isaac. E Jacó já era mais com Rebeca, sua mãe, né? Ele tinha mais, vamos dizer assim, chamego com Rebeca. E Esaú com seu pai. Só que chega um determinado momento que ambos crescem e Esaú era caçador. Jacó já era mais de ficar em casa, de cozinhar, né? De ajudar sua mãe. Aí disse que quando seu pai estava velho, Isaac estava velho, ele pediu para que ambos viessem, né? Para que Esaú fizesse um guisado e levasse para ele. E ele ia abençoar com a primogenitura que, por lei, né, era direito do primogênito. A bênção primeiro para o primogênito. A palavra diz, mas tem um pouquinho antes, que um dia Esaú chegou com fome e Jacó estava fazendo um guisado, né? E ele falou assim, leve um pouco desse guisado. Aí Jacó falou assim, se você me der sua primogenitura, jura que você me dá, eu te dou. E aí Esaú simplesmente desprezou a primogenitura. Aquilo que no mundo espiritual tinha um peso, né? Era algo que Deus tinha dado para ele, né? Era uma fala de Deus, né? Algo que Deus já havia decretado. E a palavra do Senhor diz que quando chegou, um dia a Rebeca vê que, né, que seu marido tinha pedido para Esaú fazer um ensopado para ele e que ele ia abençoar. Só que ela pegou e correu e pegou e juntou com Jacó, enganou, né, Isaac, colocou o pelo na mão, porque Esaú era cabeludo, na mão de Isaac. Isaac levou e Jacó abençoou. E Isaac abençoou Jacó em vez de Esaú. Aí começou uma guerra, né? E aí Esaú ficou muito bravo quando chegou, mas eu já te abençoei. E aí lançou uma benção mais ou menos assim, que não deu certo. Ele ficou muito bravo, aí Jacó teve que fugir. Ficou errante aí, né? E aí é quando ele acaba conhecendo... ele foge, depois se casa lá no deserto. Mas o que acontece? Ele volta, né? Ele precisa voltar. E quando ele volta, Jacó, ali no Vale de Jacó, ele tem um encontro com o anjo. Ele vai dizer que ele lutou com esse anjo, né? Até a alva. Aí o anjo feriu a coxa dele. E tanto que o povo de Israel não come, acho que nada de coxa, né? Que tem a coxa por causa desse ferimento. E ali, né, o anjo falou com ele, não chamarás mais Jacó e sim Israel, porque lutaste com Deus. E ele mudou, né, a história dele. E é tão tremendo porque quando a gente vai ver o que aconteceu com ele, a gente vê que Deus, ele já tinha uma promessa, né? Que o maior ia ser subjugado pelo menor. O menor ia reinar sobre o maior. Então,
quando Deus fala, acabou, gente. Não tem situação, vai acontecer de situações N diferentes. Mas Jacó quer dizer enganador, né? Desde o princípio era enganador. E Deus muda. E Deus ama Jacó de tal maneira que ali de Jacó sai a linhagem de Israel. Porque Deus quis assim. Deus poderia ter amado Esaú. Mas e aí, a gente vai fazer o quê? Ficar discutindo? Tem como, né? Mas diz que dessa maneira foi. E aí é onde, por isso que Deus fala assim, aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel, né? Porque Israel foi fornado do nome de Jacó. Jacó teve que ser forjado ali, né? Então Deus mudou, né? Ele entendeu que ele tinha que lutar, né? Tinha que lutar. Tem uma escada que ele veio tudo antes, mas não vem na história, né? Que a gente está estudando aqui. Mas Deus, ele mudou a história de Jacó. Então, já começa com luta, né? Ele lutou para nascer, depois lutou para mudar seu nome. Então, a nossa vida é feita com luta. Então, tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança. Às vezes você leva um estigma, algo de quando você nasceu, mas quando você conhece esse Deus maravilhoso, em nome do seu Filho amado, ele muda o seu nome, ele muda a sua história, né? Deus é maravilhoso, eu falo por mim, né? Ele mudou meu nome, mudou a minha história. Então, assim, não é... Gente, vocês não sabem a luta que eu passo. Que tem dia que eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus, se eu não te amasse tanto, e se eu não soubesse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é só sinto paz em ti, né? Igreja, que eu já passei cada coisa, eu vou te falar. Mas eu tô aqui, ó, firme, porque eu sei quem é o meu Redentor, né? Então, assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, ele não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarão. As chamas não o deixarão em brasa. Então, a gente pode ver que o povo de Israel passou por isso, né? Quando? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, né? O mar abriu e eles atravessaram. E as chamas, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Ardente, estavam lá. E estava o quarto homem na fornalha com eles, né? Semelhante ao Filho dos Deuses, que é o próprio Deus, né? O próprio Cristo estava lá, né? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador, do Egito com resgate para livrar a Etiópia e a Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, né? Então, Deus está falando que é precioso, né? Que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus é tudo, só você, eu sou tudo, eu sou Salvador, eu sou o seu Deus, né? Israel, eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu dou resgate por vocês, né? Você é muito precioso aos meus olhos, né? É muito forte quando ele fala assim, ó, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu amo, darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Então, Deus, ele disse assim, eu faço tudo por vocês, né? Mas tem um detalhe, né? Vocês têm que me adorar. Eu sou o Deus que eu não tenho monoteísta, né? Deus é um Deus monoteísta, ele não é politeísta. Outras nações são politeístas, mas o nosso Deus é monoteísta. Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Ele diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente juntarei vocês. Darei o Norte, entrego o Sul. Não retenha de longe, traga os seus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Né? Essa parte aqui, alguns estudiosos dizem que é referente a Israel, né? Hoje ele está lá no lugar dele, no centro do mundo. A gente vê que tem várias nações lutando com ele em volta, agora está tendo guerra também, né? Mas a gente vê que ele voltou, né? Porque teve a diáspora, teve um monte de coisa. O povo de Israel, dos judeus, hoje são judeus, né? Mas o povo Israel tá lá, voltou ali, né? Para o centro do mundo, onde é o seu lugar, né? Onde em 1948 Israel passou a ser Estado, né? E agora, recentemente, em 2018, 2019, o Trump legalizou para Jerusalém ser capital de Israel, né? É, a capital. Então, a igreja, eles voltaram. Então, essa palavra aqui já se cumpriu, né? Não tenha medo, né? Então, assim, né? É bem forte. Porque Deus, eles tá juntando o seu povo. Então, eles estão lá, né? Então, é uma luta espiritual também, né? Uma luta espiritual. As lutas de Israel geralmente, ela tá atrelada
é porque ela tá no centro, né? E a guerra, né? Então as outras nações ficam em volta lutando para tirar de lá, né? Porque a gente vê também que é algo espiritual, porque é uma promessa de Deus, né? Uma promessa. Então quando Deus promete, o inimigo ele fica furioso, ele vai levantar nações para destruir, né? Mas ele diz assim, no 7, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles presidia e anunciou as coisas passadas? Que ele façam entre suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam, é verdade, vocês são minha testemunha, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creem em mim. Então, quantos testemunhos Israel tem, né? A gente pode ver, assim, um dos últimos testemunhos, né? A guerra dos 6 dias, tem o holocausto, então, assim, eles são sobreviventes, né? Então, nossa, eles são testemunhas de tudo que eles viveram. Por quê? Porque é o povo escolhido do Senhor, né? Apesar que, né? Vocês sabem que eles não reconhecem Jesus como o Messias, né? Ele diz assim, quem é Jesus para você? É o líder lá dos cristãos, né? O líder dos cristãos, eles não aceitam. Mas tem uma promessa. Não sei como é que vai ser, quando vai ser, né? Mas a gente sabe que a palavra está se cumprindo. Ele diz assim, né? Entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou e não haverá algum depois de mim. Deus é Deus, ele fez o mundo, ele fundou a terra, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então assim, não existiu e não vai existir. Mas o homem sempre, na sua busca exacerbada, né, por querer mais, sempre mais, faz pequenos deuses, né, que não tem boca, tem mão, mas não anda. Salmo 115. Deuses de adora estrela, adora céu, adora mar. Então, né, répteis, adora tanta coisa. Então, assim, a gente vê que Deus ele não é contra a imagem, né? Se você vê lá no deserto, quando Deus pediu para Moisés fazer a estátua, a imagem de uma serpente, para que quando o povo orasse fosse curado, né? Mas o problema não está na questão da imagem, a questão está em adoração à imagem, né? Que é feita por mão de homens, né? E o homem tem tendência pecaminosa, né? Já é nosso mesmo, né? Nosso primeiro pai, né? Adão tinha tendência, né? O pecado, né? O pecado adâmico. Então é bem complicado, porque o homem já tem essa tendência. Então ele sempre está procurando algo, tá? Ele sabe que Deus fez os céus e a terra e tudo que nele formou. Mas ele quer fazer uma imagem disso. Ai, vamos adorar essa caneta roxa. Essa caneta é tudo. Aí adora a caneta. Não, mas essa aqui é rosa, é melhor, vamos adorar essa. E assim vai. Sempre está com uma busca exacerbada por não conhecer quem é Deus. Porque quando você conhece Deus, de verdade, né? Igual assim, Jesus assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Quando você conhece, cara, de verdade, você sente uma paz tão grande que se realmente você teve encontro com o Senhor, você vai permanecer no caminho. Você não vai voltar para trás. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, né? Então Deus, Ele nos dá a direção, sempre, né? Ele diz assim, aí ele diz assim, a gente leu, entenda que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus formou, nem haverá outro Deus depois de mim. Eu mesma sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Diz assim, tem umas Bíblias que eu até gosto mais daquela primeira versão, que é aqui mais, coisa assim, antes que houvesse dia, eu sou, né? Eu sou. Ele diz aqui no 13, mas para aqui. Ele diz assim, eu mesma sou o Senhor, além de mim não há Salvador. Aí diz assim, eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Ele diz assim, desde os dias mais antigos, eu sou, e não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode fazer? Tem umas versões que diz assim, operando Deus, quem impedirá, né? Então é uma versão mais antiga, essa aqui já é mais atualizada. Então, assim, Deus, ele sempre está operando, né? Mas o povo de Israel, então, como tinha muitas nações em volta dele, as nações eram politeístas, eram nações pagãs, então, infelizmente, eles sempre acabavam se misturando, né? E eles, por ser um povo separado por Deus, que é um Deus monoteísta,
não poderia se misturar com os politeístas e trazer, mas infelizmente, eles fizeram muito disso. E aí é onde entra a segunda parte aqui, né? De Isaías 43:14, que diz assim, o título é A Misericórdia de Deus e a Infidelidade de Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, ao Santo de Israel. Por amor de vocês mandarei o inimigo contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivo. Nos navios de que se orgulham, né? Porque esses navios, eles eram fortificados, então eles tinham, assim, muito, como é que se diz? Porque esse navio era o navio que eles iam, os babilônios usavam no Golfo Pérsico, nossa, o bicho me mordeu aqui, como o rio Tigre, Eufrates, para fins comerciais. Então eles usavam seus navios e iam fazer as suas viagens, né? Mas seus navios, eles eram navios, assim, esplêndidos, né? E passariam um dia a ser seu meio de fuga. Então, assim, e eles usariam futuramente, depois, quando Deus fosse dispersar esse povo, né? Os babilônicos, para o quê? Para fugirem, né? Então, é bem forte. Então, assim, eles se orgulhavam dos navios que tinham, né? Mas aqueles navios futuramente iam servir de refúgio para eles, né? Aí Deus vem mais e diz assim, eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então, assim, Deus, ele tá, a água tá violenta? Ei, de raço de comuna, eu faço o caminho no mar. Deus não fez ali pro povo de Israel, no deserto? Moisés, o que você tem na mão, o cajado, toca? Moisés tocou o cajado, o mar se abriu. Então, assim, igreja é algo, assim, esplêndido, né? O cuidado desse Deus. E ele cria mesmo, assim, né? Fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que faz saírem juntos os carros e os cavalos, exército, seu reforço, e eles jajam ali para nunca mais se levantarem. Então, assim, quando o povo de Israel passou, abriu aquela parede de água. Então, eles passaram, né? A chão seco, eu fico imaginando. Como é que pode, né? Idosos, velhos, crianças, animais passando ali. Na abertura do Mar Vermelho. De repente, quando vem Faraó e seus cavalos, suas carruagens e os demais, né? O exército de Faraó, diz que ele submerge, eles uma fecha e nunca mais eles são vistos, né? Então é o que acontece. Mas o povo de Israel passou em seco. Mas os seus inimigos não foram mortos ali, né? Diz assim, que uma vereda pelas águas violentas. Eles, né, fez uma vereda, abriu. E eles passaram, né? Que fez sair juntos os carros e os cavalos, exércitos, seus reforços, e ali jazem, ali para nunca mais se levantar, exterminado, apagado como pavio. O exército de Faraó foi apagado, foi exterminado. Nunca mais viram, né? O exército de Faraó. Então, esse é o Deus que a gente serve, né? Ele faz coisas assim. Diz assim no 8. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, um riacho não lembra. Eu estou cuidando de vocês. Não lembre mais do passado, não lembre mais lá, né? Do Egito. Né? Porque tem eu coisa nova para vocês. Vou abrir caminho no deserto. Vou abrir riacho do ermo, né? A gente vê que Moisés bateu na rocha, era para falar com a rocha, ele tocou na rocha, Deus jogou água na rocha, né? Esse foi um dos delitos que Moisés não entrou na terra prometida. Então, Deus criou ali caminho. As roupas do povo não rasgava, né? Seus pés, as sandálias não se perdiam no deserto, Deus cuidando do povo, né? E os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque forneceram água no deserto, se acham no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Deus cuidou ali do povo no deserto tremendamente. Não tem que falar, Deus cuidou e cuidou demasiadamente, né? Então, assim, aí diz assim, ao povo, diz assim né? O 21, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse meu louvor. Deus, ele queria que o povo de Israel adorasse até hoje. Deus só quer ser adorado por esse povo, né? Contudo, você não me invocou a Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa. Ó Israel, não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi para mim que você honrou com seu sacrifício, nem os sobrecarreguei com oferta de cereal, nem os deixei exaustos com a exigência de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática. Deus reclamando aqui que eles não fizeram nada. Nada para Deus, nada para agradecer, né? Foram um povo ingrato, né? Então, assim, Deus falou, eu fiz tanto por vocês, vocês não fizeram nada para me agradar, né? Você não me comprou nenhuma cana aromática, vocês não fizeram nada.
Como assim? Vocês não fizeram um sacrifício para mim, o seu Deus, né? Ali ele fala aqui, com gordura de seu sacrifício, você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Vocês não fizeram nada, né? Eu tirei vocês do deserto, fiz coisas grandes, né? Com vocês, e vocês estão sempre lá, junto com os outros, fazendo idolatria, com politeísmo. E eu sou o único Deus. Eu sou Deus de tudo, e vocês parece que não veem tudo que eu fiz, né? E aí ele diz assim, mas você me sobrecarrega. Ele diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Se vocês se converterem agora, eu vou esquecer tudo que vocês fizeram. Porque vocês viram que eu levei vocês para a terra que mana leite e mel, e vocês, mesmo depois, vocês se desviaram, pecaram. Mas se vocês se arrependerem hoje de novo, estarei eu esquecendo de tudo que vocês fizeram. Vamos trilhar um novo caminho, né? Então, assim, do mesmo jeito que Deus esqueceu o que Jacó havia feito, que não foi legal, Deus também está aí esquecendo as transgressões do povo de Israel, né? E relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Vamos relembrar do passado? Vamos relembrar lá de Jacó, né? Como que eu fiz vocês? Como eu cuidei de vocês? Você lembra lá de como veio a história? Vocês sabem lá o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Lembra os juízes que eu levantei para cuidar de vocês? São tantas coisas que eu fiz. Vocês já esqueceram? Esqueceu de Jeremias, né? Esqueceu de Isaías. Ei, de como é. Vocês esqueceram dos juízes que eu levantei quando vocês clamavam? Do rei que eu dei para vocês? Do templo que eu dei para vocês? Então são muitas coisas, né? E aí Deus fala, argumente, né? Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência, né? Aí diz assim, seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Então, assim, seu primeiro pai pecou, né? Abraão pecou. Eita, Jesus é forte. Adão pecou. Meu Deus. Os sacerdotes pecaram. Os levitas, o povo tudo pecou. Ei, por isso envergonharei os líderes do templo. Integrarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Então, vocês pecaram, né? Então vocês pecaram. A destruição, Jerusalém sofreu destruição pelas mãos do babilônico, lembra? Babilônia destruiu, né? Tudo por causa da idolatria. Então, Deus, ele permitiu, né? Então, Deus, ele permitiu. Então, assim, igreja, essa história de Isaías 43 é muito forte, porque Deus, ele declara que ele é Deus, que antes dele não houve outro. Tudo ali pro povo de Israel, declara o amor dele, conta a história de Jacó, né? Que Deus mudou o nome dele para Israel, de onde saiu a linhagem de Israel. Então, Deus, ele sempre vem cuidando. Mas mesmo assim, o povo de Israel, mesmo sabendo que ele servia a um Deus monoteísta, eles sempre se desviavam do politeísmo, faziam imagens, faziam coisas disso. A gente já falou aqui que Deus, ele não é contra a imagem, né? Ele é contra a adoração da imagem, né? Adorar a imagem. Então é terrível. Mas nós temos, porque assim, você vê que Deus, ele pediu para fazer as imagens para colocar na arca do querubim. Então, né, na arca do concerto, os anjos do querubim são imagens. Mas você vai adorar não a imagem da arca, mas a presença de Deus que representava a arca, né? Então a gente tem que perceber bem isso, né? Porque é muito, né? Então, mas que Espírito de Deus possa falar melhor aos vossos corações, né? Que vocês venham ter um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. E não se esqueça, aqui foi para o povo de Israel, mas nós, no dia de hoje, servimos a um Deus monoteísta. Nós não somos politeísta. Então, assim, mesmo se você veio de um ambiente onde você adorava santos, você adorava imagens, você adorava espíritos, né? Você adorava N situações. A partir do momento que você aceita Jesus, você só adora a Trindade, que é um só, o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amém? Nós somos monoteístas. O povo de Israel, a gente sabe que ainda não aceitou Jesus, mas é o povo escolhido, é o Jacó, o povo eleito que Deus tirou e mudou o nome, mudou a história, de Jacó para Israel. É o povo que Deus já levou para o centro do mundo, é o povo, como a gente já falou aqui, que Deus já fez de Israel capital e de Jerusalém... de Israel Estado e de Jerusalém capital, né, recentemente, por Donald Trump. E nós estamos aqui esperando a vinda
do Messias. Eu sei que Deus, ele diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o ide do Senhor tá aí, para mim e para você fazer, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você venha ter um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Fica na paz do Senhor Jesus.